Acabei de ver um vídeo, agora eu coloquei pra gravar, beleza, Cláudio? Acabei de ver um vídeo de um publicitário que eu não fazia ideia de que ele existia. Que inclusive foi um dos maiores publicitários do Brasil durante muitos anos. Que foi o Washington Oliveto, que escreveu aquela propaganda do Garoto Bombril. Teve uma também que eu vi, que eu não sabia que era dele, que era da menina que passava pelo processo de ter o sutiã, de colocar, tipo, como se fosse um rito de passagem da infância pra, seria adolescência? Eu acredito que seria adolescência. E aí eu penso, pô, cara, por que eu não conheci esse cara antes? E tipo assim, que publicitário incrível, não no sentido de fazer com que os produtos sejam vendidos, mas com que histórias sejam contadas. E eu acredito que o grande poder, não só daquilo que a gente tem hoje, é que a gente não precisa, por exemplo, de um jornal, de um rádio. A gente tem a possibilidade de fazer com que histórias sejam contadas o tempo todo. E eu percebo que muitas vezes a gente acaba não utilizando todo esse poder que, por exemplo, o Oliveto é dos anos 80, eu não lembro ao certo, mas a publicidade dele, ele é de 1953, se eu não me engano é 53, e nos anos 80, cara, que história fantástica inclusive a dele. Nos anos 80, ele começou a escrever publicidade, ele escreveu a do Garoto Bombril, que foi inclusive uma das campanhas mais longas do mundo, que ganhou até prêmio no Guinness. E eu penso, cara, a gente tem todo dia, deixa eu colocar mais pertinho de mim o microfone aqui, a gente tem todo dia a possibilidade de contar histórias, de escrever publicidade com as nossas próprias mãos e de documentar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente acredita, a possibilidade de contar histórias, que eu acredito que é uma das coisas que mantém o nosso instinto ancestral vivo, porque nós somos seres que contamos histórias, nós vivenciamos histórias. Isso é muito legal porque o cérebro não consegue distinguir entre uma história real e uma história contada. Para ele tudo é história. Então eu penso, por isso que é legal ver, por exemplo, teve uma que eu vi aqui cadê? Eu vou ver se eu acho aqui. Foi a do Garoto Bombril. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. É essa daqui mesmo, ó. Eu vou dar até deixa eu aumentar o volume. Eu esqueci o nome de aumento. É que eu tô no teclado. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de... Cumpre ou palavras de ordem. O personagem aconselha. Deixa eu voltar aqui. O personagem fosse frágil, fosse pequeno. E o Carlinhos tem 1,90 m de altura. E aí o Petit, que era o diretor de arte com quem eu trabalhava, teve a ideia genial de construir uma bancada bem alta que encolheu o Carlinhos. A revolução, porém, estava no texto. Pela primeira vez, um garoto propaganda elogiava os concorrentes. Não era nada de compre ou palavras de ordem. O personagem aconselhava, comparava e deixava a decisão com a dona de casa. A campanha foi pensada para ser 4 filmes e acabou durando 35 anos. Foram mais de 300 comerciais com o mesmo ator, o mesmo criador e o mesmo diretor. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo, custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar, porque senão eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha. Cara, isso é fantástico, porque nos anos 80, eu não conhecia ele. Eu fui conhecer hoje, vendo esse vídeo aqui do documentário do Curioso Mercado, inclusive, falando sobre o Washington Oliveto, o gênio da publicidade. E eu penso, cara, nos anos 80, ele escreveu uma coisa que hoje eu acredito, mas que eu não conhecia. E é muito legal ver isso, porque eu me encontro com princípios que muitas vezes eu não sabia que existiam, mas que tange a publicidade, que para mim é o que funciona no dia de hoje.
não é de mostrar produto, não é de mostrar oferta, é de mostrar a história, de contar uma história, de fazer com que as pessoas se interessem não só pelo produto, o produto é apenas um meio para adquirir aquela história. Então, nós, como seres que vivíamos antigamente contando muitas histórias, e o cérebro, eu acredito que ele sente essa curiosidade de entender aquilo que para ele é um pouco distante, que eu olho para isso aqui e vejo, cara, a publicidade tinha que ser isso. E eu penso até na questão das rodas de história e a publicidade contada como história, como se fosse um storybook, talvez, porque nós somos seres que gostamos de ouvir. Nós nos cativamos a ouvir boas histórias. Nos lembra de períodos ancestrais nossos, onde a história, se eu não me engano é no Oriente Médio que eles sabiam a genealogia das pessoas próximas. Eu ouvi isso uma vez, se eu não me engano, o Dr. Rodrigo Silva falando sobre, e eu penso, cara, por que não continuar sendo isso? E o Oliveto, ele tem uma parada que eu não conhecia, mas que é o que eu acredito nos dias de hoje. A questão do algoritmo. A questão das métricas serem não pelo impacto que a gente ocasiona, mas pelos números que são gerados. E não pense que eu não ligo para os números. Eles são muito importantes, porque seria hipocrisia da minha parte dizer que não precisamos de dinheiro, que o dinheiro não é importante. Ele é muito importante, até porque para que ele escrevesse essas peças, ele precisava de que alguém pagasse pela publicidade dele. E eu acredito que, sim, a gente tem que pagar, é o trabalho, eu acredito que até o escambo moderno o dinheiro, porque troca uma coisa que a gente quer por algo que a outra pessoa quer e que ambos dessa troca acontece essa troca fiduciária. Então eu penso que a publicidade, a minha publicidade que eu gosto, que eu acredito, ela não vem só do tráfego pago, não vem só dos anúncios, ela vem de princípios humanos que sempre existiram, que sempre vão existir, que vão se perpetuar e que vão continuar enquanto a gente estiver aqui. Seja por meio de uma boa história, seja por meio da transformação que é ocasionada por meio do nosso produto, e não o produto em si. O produto não é o fim, o produto é o meio. Legal isso, inclusive. O produto não é o fim, o produto é o meio. O meio para transformação, o meio para melhoria de vida, o meio para a pessoa conquistar algo que talvez para ela estava distante. Então eu penso não só na publicidade, não só no marketing, não só no conteúdo, mas como meios de que a gente, como sendo expert, profissional, especialista, chegue aonde a gente quer, mas que a pessoa que está precisando daquilo que a gente faz, ela também chegue à autorrealização dela. E aí entra a questão da pirâmide de Maslow. Como a gente consegue, com o passar do tempo, escalonar do estado de sobrevivência lá da base até a autorrealização lá em cima. Então, o objetivo, eu acredito, sempre é levar a pessoa para a autorrealização dela. E o produto, ele é como se fosse uma escalada para esse meio. Então, eu acredito que a forma como a gente conta essa história é tão importante ou muito mais importante do que o produto em si. Porque as pessoas se conectam com pessoas e histórias conectam pessoas. Legal isso também. Pessoas se conectam com pessoas e histórias conectam pessoas. Cadê? Deixa eu anotar. Pessoas se conectam com pessoas e histórias e não compramos produto, compramos histórias. É isso mesmo. Cara, eu quero estudar mais sobre publicidade, eu quero aprender mais sobre publicidade. Não sobre
anúncios, mas entender. Por isso que eu acredito que a psicologia é uma coisa muito legal de aprender, de entender sobre os padrões de escolha, os padrões que fazem uma pessoa decidir, os padrões que fazem uma pessoa desistir. Eu acredito que até cabe também dizer aos meus clientes de que se eles continuarem fazendo publicidade, fazendo anúncio, comprando mídia dessa forma, como se tivesse comprando espaço inútil dentro da cabeça das pessoas, porque existe o efeito do banner blindness e do ad fatigue, que é quando a gente fica cego pelos anúncios, e de quando a gente fica fatigado de ver anúncios. Por aqui, eu sou um publicitário, mas as publicidades de hoje, elas não abrilhantam os olhos, sabe? Não geram o desejo mesmo pelo produto. Ou não é nem pelo produto, é pela transformação. Porque muitas vezes nem a pessoa sabe a transformação que ela consegue gerar na vida da outra pessoa. Então, o que eu penso é, a gente não pode vender, por exemplo, aqui para um dentista, a gente não pode vender o implante. A gente tem que devolver para a pessoa a possibilidade de sorrir de volta, de poder comer, de poder estar presente. Porque o sorriso, ele é uma das formas mais genuínas da comunicação. Mesmo que eu não esteja falando, por exemplo, se eu estiver falando com um francês ou com um alemão, apesar que não sei se seriam as pessoas mais simpáticas, mas o sorriso é como se fosse uma linguagem universal. E ele conecta, porque ele é algo que não é expresso em palavras, mas sim por gestos. Então eu penso que a publicidade, ela não pode ser o produto pelo fim, mas o produto é o meio que leva ao fim. Então eu penso que a gente não pode levar toda a ênfase para o produto, mas sim para a transformação que ele ocasiona na vida da outra pessoa. Caramba, eu falei pra caramba aqui. E é muito bom ver um publicitário assim, porque eu não conhecia a história desse cara. Eu não sabia que tinha um publicitário que era chamado de Golden Boy, não só aqui no Brasil, mas até no exterior, que foi o primeiro brasileiro a ganhar um leão de Cannes, não sei o nome. Mas o cara era brabo. E ele morreu em 2024. Fui conhecer a história dele hoje, dia 12 de julho de 2026. Olha só que coisa. E até o Claudio pegou e pontuou uma coisa pra mim aqui, que é verdade. Eu só tive a possibilidade de ouvir e de entender um pouquinho da história dele porque teve alguém que documentou. E esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora, nesse instante, nos minutos 13.7, é eu documentando a história que foi pelo impacto do vídeo dele, que reverberou em mim e que vai acrescentar na minha vida. Agora, pensa no seu cliente. Você, quando você posta um conteúdo, quando você grava algo, quando você compartilha sua visão de mundo, você não só ocupa uma cadeira mental dentro da cabeça desse seu cliente ou desse seu possível novo cliente, mas você se torna referência para ele numa coisa que antes ele nem sabia que existia. Então eu penso que a publicidade, ela é muito mais também do que só adquirir mídia. Ela é a possibilidade de transformar vidas, de gerar transformação real na vida das pessoas. E independente do nicho, independente da área, independente do produto, o produto não é o fim, o produto é o meio. Tamo junto, eu falei por 14 minutos. E que vídeo bom, viu? Recomendo o documentário do Washington Oliveto, O Gênio da Publicidade, lá do Curioso Mercado. Foi muito bom. E eu me sinto feliz por ter tido a possibilidade de ouvir a história desse cara. Tamo junto.